Boa noite, pessoal. Papo sem freio no ar. Tudo bom? Hoje nós estamos aqui com convidados muito especiais. Vamos falar aí sobre os futuros cidadãos, né? A gente hoje abordando o tema aqui, cuidando hoje do cidadão de amanhã. E nós estamos recebendo aqui a Geórgia Batista, secretária municipal da Criança e Adolescente de Cabo Frio. Geórgia, boa noite. Muito obrigada. Obrigada a você, Mara, pelo convite. É sempre um prazer poder discutir mais sobre o nosso amanhã, né? Que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Certeza. Estamos recebendo também o Tenente Vasconcelos, que é coordenador de segurança escolar de Iguaba Grande. Boa noite, seu Vasconcelos. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite, Mara. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença. Para mim um prazer imenso estar aqui para poder falar. Nós que cuidamos e zelamos pela vida desses jovens, né? Que, como você falou, é o nosso futuro que está aí. E isso é um prazer para nós. E olha, o Tenente Vasconcelos está aqui com o braço operado, ele fez uma cirurgia, mas mesmo assim atendeu o nosso pedido, está aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu sei que é difícil. E temos aqui, gente, o nosso convidado de honra, nosso convidado especial, o Kaique. Kaique tem 6 anos, o Kaique está aqui hoje, que o Kaique é um exemplo de família típica. Tudo bom, Kaique? Sim. Tudo bem mesmo? Sim. Boa noite. Boa noite. Kaique, nós vamos começar com você, Kaique. Vamos começar por você. Olha, que responsabilidade, hein? Tá tranquilo? Muito. Ele já está acostumado, né? Já é natural. É natural para ele. Muito, tá lá, é um artista. Kaique, fala pra gente. O tio Miguel tá falando que você é galã. Olha. Fala pra gente, Kaique, seu nome todo e a sua idade. Meu nome todo é Jorge Kaique Soares da Silva e eu tenho 6 anos. 6 anos. Kaique, você mora onde? Fala pra Rio. gente. No Rio? Olha, gente, o Kaique veio de longe, viu? Tá pensando o quê? O Papo Sem Freio tá chique pra caramba. Verdade. Onde no Rio, Kaique, que você mora? Pilares. Olha, ele mora bem. Tá pensando o quê? Lá em Pilares. Manda um beijo pro pessoal de Pilares. Isso. Kaique, em que série você tá na escola? Pré-2. No pré-2. Pensou muito, hein? Tá no pré-2 mesmo? Tá, né? Gente, eu tô brincando assim com o Kaique para ele descontrair um pouquinho, mas a coisa é bem séria, né? O que acontece? A gente trouxe o Kaique aqui para mostrar para vocês uma criança. Ele está aqui, é importante lembrar, frisar, está aqui com autorização da mamãe dele, tá? Com documento assinado, tudo bonitinho, tá, gente? Por isso que ele está aqui. É importante a gente falar, né? Com certeza. E o Kaique está aqui para mostrar para a gente que quando você tem uma estrutura familiar, uma rede de apoio, não interessa se a família é atípica, se é a tradicional. O Kaique, quando a gente fala que o Kaique vem de uma família atípica, o Kaique, ele é filho de mãe solo, que conta com a rede de apoio da avó e da bisavó. Então, o Kaique vai falar um pouquinho para a gente da rotina dele, para vocês entenderem a importância da estrutura familiar. Né, Geórgia? Não é, seu Vasconcelos? Não é aquela coisa assim, mas não, se a criança não tem o papai e a mamãe, ela não é feliz. Não, ela precisa de estrutura, ela precisa de suporte emocional, ela precisa de uma rede de apoio bem montada. Se a gente tiver isso, a gente tem sucesso. Então, é uma questão de organizar e querer também, não é? Sim. Eu acho que é muito isso. O apoio familiar é muito importante nessa hora. Com certeza. Estabelecer uma rotina. O Kaique tem uma rotina, né, Kaique? Então, o Kaique agora vai falar com a gente dessa rotina. Fala com a gente com quem você mora. Com quem eu moro é minha mãe e meu irmão. Seu irmão tem quantos anos? 1. Qual o nome dele? João Lucas. João Lucas, tá vendo? E aí, a mamãe sai para trabalhar de manhã. Quando a mamãe sai para trabalhar, como é que é? Você fica onde? Na minha bisa e o João vai para creche com ela. Sim. Aí, da sua bisa, como é que faz? Você vai para a escola, não vai para a escola? Como é que funciona?
Demora um pouquinho para o transporte. Aí eu vou para a escola. Aí você vai para a escola. Uhum. Isso aí. Aí quando você chega da escola, para onde você vai? Almoçar, eu almoço em casa. Na casa de quem? Da minha bisavó. Da sua bisavó. Aí, durante o dia, é a bisa que fica com você. Sim. É. Kaique, na escola, você acha fácil aprender as coisas ou é difícil? Eu acho um pouquinho fácil. Um pouquinho fácil. Sim, porque a gente já chegou no dia da prova, aí todo mundo tem que fazer sem espiar o do outro. E você conseguiu fazer? Sim. Conseguiu? Parabéns, Kaique. Tá vendo? Agora a gente vai, eu vou passar ele é muito inteligente, tio Miguel. Vou passar a bola aqui para a Georgia um pouquinho. Georgia está ouvindo o Kaique falar. Eu prestei muita atenção na conversa que eu tive com o Kaique, assim, não há uma dificuldade de aprendizado. Sim. Né? Eu vejo no Kaique uma criança com desenvolvimento top, feliz, cercado de amor, que isso ele é, cercado de cuidado, de amor, a gente vê na criança. Alite! E eu quero... Aí, Georgia, agora fala um pouquinho você, como a nossa, né, como uma secretária da criança, do adolescente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa estrutura familiar, da importância da estrutura familiar, independente da família típica ou a tradicional. Sim. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Trazer a importância da estrutura familiar é algo fundamental para que a gente possa verdadeiramente entender quais são os impactos na vida de uma criança, da existência de uma rede de apoio que funciona, né? Que acolhe, que não problematiza, porque existem, obviamente, os problemas, né? A gente se depara com os problemas, principalmente quando não há essa estrutura, né? As crianças acabam sendo muito participadas de situações que elas deveriam ser poupadas. E quando a gente tem a estrutura muito bem alinhada, a rede de apoio muito bem estruturada, o resultado está numa criança como o Kaique, por exemplo, né? Que vai saber a rotina dele, se adequar àquilo, não vai ter dificuldades dentro do ambiente escolar, de aprendizagem, não vai apresentar isso, tendo em vista o suporte que ele recebe. É claro que, se a gente estiver falando de crianças que têm algum tipo de transtorno, o cenário ele muda. Mas, para o cenário do Kaique, eu acho fundamental a gente realmente destacar a importância da estrutura familiar, para uma mãe solo, principalmente, né? A mãe solo que não tem rede de apoio, ela vai se deparar com uma série de outros problemas que a mãe solo, com uma rede de apoio, não se depara. Então, é importante a gente falar sobre estrutura familiar para que a gente enxergue todas as realidades, tanto as realidades que não contemplam uma rede de apoio estruturada, quanto as realidades como a do Kaique. Muito obrigada, muito bom. Vasconcelos, o senhor é coordenador de segurança escolar e o senhor consegue observar no seu trabalho que quando a criança não tem essa rede de apoio, essa estrutura familiar, ela leva mais problema para a escola? O senhor consegue observar isso ou não influencia? Com certeza, é muito bem colocada as palavras da Georgia. A estrutura familiar, o apoio, né, o anseio, o seio familiar que eles vivem e da onde eles vêm, chegando na escola, isso é de suma importância e muito fundamental. Por quê? Eu, como que adentro em todas as unidades escolares de Guaba Grande, como também eu fui do 25º Batalhão e fiz a ronda escolar aqui de Cabo Frio, de São Pedro Aldeia, de Araruama, e hoje de Guaba Grande eu sou coordenador geral lá. Então eu conheço e já convivo nesse meio há muitos anos. O que eu quero dizer com isso? Então eu tive o prazer de ver vários tipos de comportamento de crianças, umas arredias, outras um pouco mais agitadas, entendeu? Outras bem mais calmas.
E a própria batendo papo informal com diretoras, às vezes até pedia apoio a gente, e a gente chegava a essa conclusão, né? Que às vezes dentro da própria família não tinha esse apoio, ou jogava a total responsabilidade para cima da escola. Entendeu? Isso acontece muito, né? Justamente, passam a confundir que a escola em si, ela é o local, sim, de aprendizado, dela aprender a ler, a escrever e outras coisas, sim, mas não a questão da educação é o berço familiar que tem que dar. E o restante, a escola é o complemento. E nisso nós temos feito lá um trabalho, graças a Deus, de excelência, hoje em Guaba Grande. Quando nos chamaram para fazer esse tipo de policiamento, foi a respeito do que, infelizmente, vinha acontecendo a nível mundo, os ataques dentro das escolas, né? Teve aquele aqui no Rio de Janeiro, onde vitimizou 12 crianças, pré-adolescentes ali, no caso, né? E há pouco tempo, lá em Santa Catarina, e isso veio aterrorizando os pais e as próprias crianças, ao ponto de que eu também, como pai, e a minha esposa que está ali, ficamos, e eu como pai e policial, e já estava com receio de mandar minha filha para o colégio. Então, o nosso ex-secretário de segurança da cidade, que é um policial militar também, ele, com uma ideia brilhante, ele pensou como poderíamos resolver esse problema dentro da nossa cidade. Você, como esposa de policial militar, também que está hoje na reserva, nós temos a vantagem hoje de ir cedo para casa, descansar, né? Porém com muita saúde, a grande maioria. E aproveitaram esse projeto de implementação dos policiais, aproveitar o policial da reserva dentro do colégio. No início encontramos muita resistência, tá? Só que me deram essa missão, Vasconcelos, eu quero que você pré-selecione pessoas de sua confiança, com toda também infraestrutura familiar, como o policial ali se comporta dentro da família, né? Como é a ficha dele dentro da polícia, como foi o caminhar dele dentro da polícia. Eu fiz essa seleção. Eu e minha esposa até me ajudou. E foi muita gente, foi muito colega nosso que foi voluntário. Tivemos a primeira reunião com as secretárias da educação lá, tivemos reunião com as diretoras, com as professoras. A primeira reunião foi assim muito meio que assustadora, né? Porque elas ficaram com aquele pé atrás. Porque, infelizmente, Mara, a imagem do policial militar, para algumas pessoas, ainda é aquela imagem de o policial truculento, o policial mal educado, o policial que está ali somente para combater o crime. Sim, para combater o crime, mas nós também estamos para educar. Nós temos o PROES, temos o PROERD, que tem o trabalho de droga dentro das escolas. E eu falei, nós estamos aqui para quebrar esse paradigma. O policial tem família. O Miguel, o nosso técnico maravilhoso, ele fez o PROERD, ele estava até falando, aí ele estava aqui cantando a musiquinha, né, Miguel? e o que acontece? A gente vê muito, o senhor estava falando aí, né? A família que joga a responsabilidade só na escola, ou que procura a secretaria. A secretária sabe do que eu estou falando. Sim. Não é nenhum absurdo. Absurdo é o que acontece. A família procura, tipo assim, a tia, o tio, às vezes a avó. Olha, eu não quero saber. A mãe não tem responsabilidade, o pai não tem responsabilidade, vocês veem aí o que vocês vão fazer. Sim. E aí a gente esbarra naquele problema, né? Põe no abrigo, gente. Tem uma família que podia estar ali oferecendo uma estrutura, que podia estar ali ajudando, e aí você vê a coisa indo... Sendo base, né? Sendo base para que aquela criança se construa cidadão ao longo da vida dela e exerça isso da melhor forma possível, né? Compreenda o papel dela na sociedade, o que a cidadania traz para ela em termos de direitos, de que forma ela exerce essa cidadania. Isso tudo é uma construção, e essa construção ela se inicia pela família. E acaba que, nesse cenário de jogar responsabilidade para as escolas, as famílias se eximem da própria responsabilidade,
que elas têm com aquela criança, com aquele adolescente. E a gente vê muito isso, infelizmente. Gente, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Dona Wanda Soares, um beijo, boa noite. Claudinho Carvalho, boa noite. Ele botou aqui, parabéns, Tenente Vasconcelos, pelo excelente serviço à nossa Iguaba Grande. Tem aqui... Obrigado, Cláudio. Seu Francisco, boa noite, seu Francisco. Tem o Luiz Cláudio, excelente profissional, meu amigo, Tenente Vasconcelos. Obrigado. Gente, para vocês que estão assistindo, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o seu like, porque é muito importante para que a gente faça esse vídeo rodar bastante e para que as pessoas entendam a importância do cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Eu conto hoje com a participação, com a ajuda de todos vocês que estão nos assistindo. Vamos lá, voltando aqui para o Kaique. Kaique, responde uma coisa para a tia. Você é feliz? É? Você gosta muito, muito, muito da vida que você tem, da sua casa, da sua escola? Você gosta de tudo? Tá tudo bom para você? Tá. Tá? Ah! Miguel, eu vou te pedir para soltar aquele vídeo pro pessoal de casa. E aí depois a gente vai comentar sobre ele. Não consigo olhar. Lindo, né, gente? Lindo. Quando eu me deparei com esse vídeo, eu falei, tem que levar, porque a importância da presença da família na vida da criança. Kaique, há pouco tempo, teve uma apresentação da escola também, não teve? Da festa julina? Sim. E quem foi para te ver dançando? Conta pra gente. Foi minha avó, minha bisavó e a tia Lúcia e minha Dinda. Então, quem é a tia Lúcia? Tia Lúcia, a irmã da minha bisa. Que família grande, hein? E também foi meu irmão. E foi seu irmão. E sua Dinda também? Sim. É mesmo, mas sua Dinda é coruja, sua Dinda vai em tudo. Sua Dinda nem conta. Ela nem serve de parâmetro, porque a Dinda, meu Deus do céu. É uma Dinda, É né? uma Dinda, se faz presente. Essa se faz. Ela impõe a presença dela. Um beijo, Beth. É a Dinda Beth, né? Manda um beijo pra Dinda. Beijo pra mãe, pra avó, pra todo mundo. Isso. Mais uma vez eu vou chamar vocês aqui para conversa. Sim. Para vocês destacarem para a gente o quanto é importante, o que vocês me dizem da presença da família nessas atividades, nessas apresentações. Vendo esse vídeo, como eu falei anteriormente sobre a construção, né, do cidadão, não é só sobre o cidadão, é também sobre a pessoa. Vamos usar o Kaique de exemplo, aproveitando que ele está aqui. Esses momentos, eles auxiliam na construção da identidade deles, no sentido de autoconfiança, o fortalecimento dos vínculos afetivos e que auxiliam essa criança a se perceber no processo de construção dela e se identificar as próprias emoções, administrar essas emoções, né? Você trabalha a inteligência emocional de uma criança oferecendo a ela um ambiente seguro, porque se ela não tiver um ambiente seguro, que confiança ela vai ter no mundo? Como que você vai preparar ela para as outras relações fora do seio familiar? Então, primeiro, ela precisa de uma boa relação dentro do seio familiar,
para que ela construa o senso dela de autoestima, autoconfiança, de relacionamento com o próximo, de amor, justamente, porque é o vínculo mais forte que a gente tem, a gente sabe disso, o amor, ele une todas as coisas, mas a gente precisa exercer a prática do amor, né? A gente precisa amar na prática, e amar na prática é isso, é oferecer para a construção dessa criança, entender que você está formando um ser humano que vai precisar de, às vezes, estrutura emocional que nem você próprio teve. E aí você precisa também se conhecer o suficiente para falar assim, não, eu vou oferecer algo diferente para o meu filho do que foi oferecido a mim, eu quero que o meu filho tenha uma outra perspectiva. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. A presença, ela vai fazer ele ter confiança, vai fazer ele gostar dele mesmo a ponto de entender que, poxa, eu sou amado, né? Então, isso é fundamental, com certeza. E Vasconcelos, o que você me diz sobre isso? Fala para mim. Bom, baseado nesse vídeo, nós tivemos agora esse final de semana, na sexta-feira, dia 12 e dia 13, a FLIG, lá em Guaba, Feira Literária de Guaba Grande. E esse vídeo ele veio bem a calhar por causa de que eu não posso me furtar de parabenizar as professoras, as coordenadoras, desde o prézinho 1 ao pré-2, ao primeiro, segundo, terceiro ano. Mara, o que aquelas meninas fizeram com as crianças foi uma coisa assim de emocionar, de sair lágrima dos olhos. No palco, as criancinhas, os bebezinhos, encenando, porque o tema da feira foi a FLIG no cinema, né? Olha, então, que legal. pegou vários trechos de vários filmezinhos infantis e eles tiveram que fazer a encenação daqueles filmezinhos. Rei Leão, né? Teve até aquele do Grease, né? Teve encenação. E todas as crianças participando. Os pais, como a nossa amiga que falou, participando junto, porque as crianças eram muito pequenininhas, né? E eu que acompanho e estou diariamente em todos os colégios, voltando para a área de segurança, os nossos próprios policiais também participando. É muito engraçado. É muito bacana você ver, isso. Engraçado e bacana, a confiabilidade que nós conseguimos adquirir de todos os pais, dos professores, dos alunos, que nos chamam já de tio, né? De um policial que na rua, outrora, era visto como, de repente, um policial carrancudo. Hoje tem uma criancinha de 3, 4 aninhos agarrada no perna dele e andando pela escola com a criança agarrada no Permitiu uma humanização da profissão. Justamente. Isso é muito bacana. Vocês hoje fazem parte da vida dessas crianças, dessas famílias. A verdade é essa, né? E a minha exigência, quando eu assumi esse serviço, foi que eu não vou mexer com nenhum policial do colégio. Onde ele estiver, eu quero, no mínimo, ele 1 ano ali dentro. Porque ele vai conhecer o público vai conhecê-lo, seja interno, externo, a comunidade. E esse tipo de trabalho, ele se estendeu, ele saiu para fora do muro da escola. Então, toda a comunidade que está ao redor sabe que ali tem um policial, pode contar com o nosso apoio, pode em todos os sentidos. E os pais chegam hoje em dia, estava acontecendo um problema muito interessante, como a nossa amiga falou e colocou, né? Jogando a responsabilidade para cima do colégio. Todo colégio tem um horário de entrada. Sim. Ponto. É 7 horas, 7 horas, é 10 para 7, é 10 para 7, é 7 15. Então, alguns pais, até não podemos culpá-los por causa de que a vida hoje em dia está muito corrida, Mara. Então, você tem o teu horário de pegar no trabalho e por aí vai. Então, às vezes, erradamente, alguns pais ou mães chegavam na porta do colégio, deixavam as crianças e ir embora. Eu falei assim, poxa, tá errado isso, não pode acontecer. Um colégio fechado. Isso é perigoso. Um colégio fechado. Né? O que eu fiz? Eu antecipei o horário do policiamento, trouxe para meia hora antes, porque chegava o policial e falava assim, Vasconcelos, cheguei aqui na escola, tinha 4 crianças aqui do lado de fora do portão. Falei, não pode acontecer isso. Chamamos o pai, levei essa pauta para a diretora, para chamar os pais, para que realmente que nós íamos antecipar o horário para que aquelas crianças não ficassem ali e não pudessem ocasionar um mal maior, né? Então, antecipamos o horário do policiamento, né?
Se era quem pegava as 7 passou a pegar 6h30, 6h15. Então, hoje em dia, nenhuma criança nossa fica descoberta, seja fora da escola ou seja na parte interna também. Parabéns, muito bacana esse trabalho. Me responde uma coisa, Vasconcelos. Esse trabalho de segurança nas escolas, ele acontece em todos os municípios ou é só em Iguaba? Seria de muita importância que outros municípios tomassem essa atitude, porque lá nós não temos só policiais, né? Temos bombeiros também aposentados, temos militares aposentados das Forças Armadas também, e altamente qualificados. Eu puxei a ficha de cada um deles, tivemos palestras antes de como seria o trabalho. Houve um preparo, porque ele lidar com criança. Justamente. Isso vocês fazem só nas escolas de educação infantil ou vocês estão em toda a rede de ensino? Toda a rede de ensino municipal. Toda a rede municipal. De Iguaba Grande, temos lá um segurança. Então vai até o 9º ano, as escolas até o 9º ano. Até o 9º ano. Muito bacana. Já pegam a adolescência, né, Georgia? Já pega. O 9º ano, sim, já pega, né? Dos 12 aí. Inclusive, isso foi muito importante, porque, infelizmente, a gente sabe que até a parte das drogas que estavam atingindo algumas escolas, e vinham pessoas de fora querer encostar no muro de um colégio para poder atingir uma criança, um adolescente, e sabendo que hoje ali tem um policial, já não tem mais isso. Já não vai, já inibe, não né? tem mais. Que bacana. Pelo menos eu te digo 100% de certeza que em Iguaba Grande não existe mais isso. Pelo menos nas imediações de qualquer colégio nosso, não tem mais. Isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho, que tá todo mundo aqui elogiando, aqui tem muito comentário elogiando. E parabéns ao prefeito de Iguaba, né? Por abrir esse leque, tomar essa iniciativa. Parabéns. Quando é bom, a gente mostra. É igual, eu fiz algumas pesquisas, mas vou te perguntar, Georgia, para tirar a dúvida de todo mundo, que aqui o programa a gente mostra muito isso, a política pública que funciona, e a gente fala muito sobre leis. A Secretaria da Criança e Adolescente, ela não existe em todos os municípios. Não, na realidade, nós somos a segunda do Brasil, no entanto, que contempla os equipamentos de alta complexidade, como o acolhimento institucional Casa da Criança, que é o nosso abrigo, né? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Serviço Família Acolhedora, é a única secretaria no Brasil. Parabéns. A gente enfrenta algumas questões relacionadas a isso por conta de serem equipamentos de alta complexidade, mas a destinação de recursos próprios da prefeitura para manutenção da secretaria sempre atendeu perfeitamente todas as necessidades e permitiu que esses equipamentos ficassem em evidência também, porque tendo uma secretaria à parte, às vezes esses equipamentos eles ficam alocados lá na assistência social, acabam ficando um pouco longe dos olhos do público, então da população no geral. Então, a questão do acolhimento institucional Casa da Criança, por exemplo, pouquíssimas pessoas sabiam que Cabo Frio tinha um abrigo, né? Eu não sabia. Então, e aí a gente começou a evidenciar algumas coisas do Serviço Família Acolhedora. Hoje, com a gestão agora de 2021 para cá, com a criação da secretaria, a gente já tem um Serviço Família Acolhedora que tem 10 anos de lei, mas que só fez os primeiros acolhimentos agora de 2021 para cá. Deixa eu te interromper só para te fazer uma pergunta. Essa secretaria, ela é um legado de José Bonifácio? Sim, um legado de José Bonifácio. José Bonifácio lutou muito por essa secretaria, para que ela funcionasse dessa forma. Inclusive, essas questões que eu falei que a gente enfrentou, ele enfrentou com a gente, e ele sempre reafirmou o compromisso dele com a Secretaria da Criança e do Adolescente e com a Secretaria da Melhor Idade, que são as duas secretarias criadas por ele, que ele enfrentou muitas, não, mas não tem como, ele não, mas eu quero, a gente vai fazer, e em 2021 veio a lei de criação das secretarias. Graças a Deus conseguiu, eu acho assim, o trabalho de vocês, para mim, é ímpar, eu amo, sou fã. Obrigada. Te falei isso, quando você aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. Sim, desde a secretária anterior, eu estou fazendo 4 meses, e a antiga secretária iniciou todos esses trabalhos, e eu venho dando continuidade a eles. E eu vou falar para você, ela iniciou e deixou tudo com maestria, e você está fazendo com a com mesma certeza, maestria. Você está de parabéns, o muito trabalho obrigada. está bonito. Obrigada. Eu moro no 2º distrito, mas eu acompanho
a extensão do trabalho de vocês Sim, lá. lá no 2º distrito a gente Sim. também tem a A Coordenadoria Andréa Geral da Logão, Criança e do tá com a Adolescente com a Andréa Andréa Logão. Logão, Tá muito bacana uma o grande trabalho. parceira, faz um trabalho Muito excelente lá bacana. no 2º distrito. Deixar aqui um abraço para Andréa Logão, parabenizar, Sim. porque o trabalho tá bonito pra caramba. E quem Verdade, fala o contrário parabéns, tá Andréia. mentindo, porque se tem uma secretaria que tá funcionando, é a Secretaria Municipal da Criança e Adolescente de Cabo Frio. Ela funciona, sim, como a Secretaria da Melhor Idade. Da Melhor Idade também. Lá em Tamoios também, com a Kátia. Kátia linda, beijo, Kátia linda. Também funciona muito bem. E quem disser o contrário está mentindo de verdade. Quanto às outras, beleza, falem, eu falo também, mas essas duas não, porque essas duas estão fazendo bonito pra caramba. Então vamos dar a Jó o que é de Jó, né? As outras a gente depois vai vendo aí, porque problema é problema. Essas duas funcionam bem, entendeu? Queria parabenizar pelo trabalho lá em Iguaba Obrigado. também, de Muito vocês, bacana. porque é uma humanização da profissão e também é uma desconstrução para vocês constante, Justo. né? Muito Enquanto agentes de segurança pública, com certeza, a construção de uma profissão como essa, ela é cercada de inseguranças, né? E vocês se depararem com um ambiente bem diferente, onde vocês podem relaxar e justamente se desconstruir. Mostrar o nosso outro lado. Exatamente, com certeza. Eu acho que isso é fundamental, interessante também Todos para as eles, crianças. sem exceção, o que você está falando é muito importante. Todos eles, sem exceção, Vasconcelos, hoje, todas as crianças que estão aqui, adolescentes e funcionários, tornaram-se nossa família. E isso é fato, isso é fato. E falando também da questão que você falou, muito importante da Secretaria também do Idoso, né, no caso, você não sabe, a minha esposa é a gerontóloga, ela briga ferrenha também Ai, que bacana. em defesa do idoso. Isso, ou seja, é uma família envolvida ali no bom desenvolvimento da política pública do Com seu certeza. local de convivência, E do nós local temos, de Mara, moradia. Isso é importante, Nós né? temos policiais lá, temos 4 policiais que eles têm filho autista, tá? Aí eu pedi, falei, pô, cara, olha só, então vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês dessem uma palestra para os nossos irmãos de trabalho, como você lidar hoje com a criança autista, porque para mim seria uma surpresa. bacana. É uma capacitação, Entendeu? né? É uma capacitação, porque tem graus do autismo, né? Eu vim descobrir isso trabalhando na escola agora, porque tem criança que você olha assim, você nem percebe. Sim. São os Mas- níveis de suporte. Justamente. Mas já teve crianças onde a diretora nos chamou para poder auxiliar, para poder... que a criança estava num grau de agressividade tremendo, quebrou televisão, quebrou a sala toda, tivemos que chamar o conselho tutelar, entendeu? Tivemos que chamar os pais, coisa e tal, porque... E tem crianças nesse nível lá. E como lidar? O próprio colega que tem um filho autista que veio acalmar essa criança. Chegou... falou palavras que ela precisava ouvir e, de repente, eu já estava abraçado com ela, assim, acalmando. Eu falei, cara, o que você fez? Não, só falei o que ela queria ouvir, só isso. Então, Que se bacana. demonstrou a experiência e aonde nós conseguimos chegar. Sim. Do policial ao tio acolhedor. E aí eu vou entrar com uma fala que eu ouço muito, né? Ah, mas a polícia é truculenta. Ah, mas o policial, ele age assim, ele age assado. Ah, porque ele chega usando a força bruta. Mas aí, será que todo mundo está conseguindo enxergar essa humanização, como a Georgia falou, do trabalho, e esse envolvimento de vocês nessa área aí, que é tão delicada, gente, é tão importante, é o que eu falo. A política pública ela é uma coisa incrível, porque a política pública ela é toda planejada, trabalhada, criada para o bem da população. Aí, quando eu falo para vocês assim, para que nós tenhamos uma boa resposta, nós também temos que fazer a nossa parte, né? Olha que bacana, a população de Iguaba, pelo jeito, já reconhece o trabalho, Graças já a sabe Deus. valorizar o trabalho. E é isso que a gente pede aqui também em Cabo Frio, em relação à Secretaria da Criança e do Adolescente, que a população reconheça o trabalho de excelência que eles fazem.
que a população entenda que não é fácil estar ali no lugar da Geórgia e de toda a equipe, e eu conheço parte da equipe, são pessoas incríveis, igual a Andréa Logão montou uma equipe de ponta, uma equipe linda também lá em Tamoios. Gente, não é fácil estar à frente ali, estar sentado ali, recebendo as demandas que muitas vezes chegam lá, mas são da Secretaria de Assistência Social, não são de vocês, e aí muitas vezes chegam demandas que são da Secretaria de Saúde. Então, as pessoas têm que entender sobre política pública. Para quê? Para entender qual o órgão que eu vou procurar, qual a secretaria que eu vou procurar. Sim. Entendeu? E quando vocês têm esse serviço, vocês têm que saber acolher. Como Iguaba oferece esse serviço, que eu estou achando incrível. Conhecer, a gente fala sobre o coordenador de segurança escolar. O que a gente pensa? É uma patrulha escolar, né? O cara fica ali na porta, ali, os caras ficam ali, mas vai muito além. Olha a preocupação que o coordenador teve de antecipar o horário, os turnos, né? Acrescentar, aí, no caso, carga horária, antecipou os turnos, para que essas crianças tenham segurança. Olha a importância de você saber que seu filho está numa escola segura, onde ali, pelo menos, ele não vai ter acesso nenhum a nenhum tipo de droga, nenhum tipo de violência. Eles foram procurar se orientar sobre como lidar com a criança que tem autismo. Gente, isso tem que ser valorizado. Com certeza. Tem que ser valorizado. Pelo que você relatou, Vasconcelos, eu acredito que tem acontecido uma adaptação da parte de vocês à realidade da escola e não o contrário. Porque o contrário poderia ser um pouco problemático se vocês não estivessem dispostos a justamente se desconstruir. E aí a gente vai lá na confiança que a gente estava falando, na construção da confiança. Se você é ensinado a ter medo de polícia, como que você vai, quando criança, como você vai confiar naquele policial que está ali, né? E vocês revertem isso. Nós encontramos no iniciozinho uma resistência. Falei, gente, vamos desconstruir isso aí. Vamos mostrar o nosso lado pai, o nosso lado avô, o nosso lado tio. Até porque o policial, ele tem uma família, né? Tem uma família. Sim, né? É isso que ele Você conheceu a minha filhinha de 5 anos lá, né? Então, ela está inserida também dentro do contexto ali, e essa foi a nossa principal preocupação. Hoje, todos os pais que chegam no colégio, ele pode ter o orgulho de saber que aquele policial ali, ele pode chamar o seu, com respeito, o policial que toma conta da escola do meu filho. Aquele ali é o meu policial, o policial do meu filho. Uhum. Tem uma referência, Tem uma referência. Muito bacana. Gente, tem uns comentários aqui. Chagas Naval. Tenente Vasconcelos, deixa eu procurar aqui, que sumiu da minha tela aqui. Estava aqui na tela, sumiu. Miguel, me salva, Miguel. Tá na televisão, gente. Vamos lá. Chagas Naval. Tenente Vasconcelos tem uma vasta experiência e conhecimento a qual lhe foi atribuído. Obrigado, Chagas. Tenente Vasconcelos está bem conceituado, tá em alta cota lá ainda. E tem um recadinho da Elizabeth. Gente, quem é a Elizabeth? É a Dinda? Lá, boa noite. Kaique dando um show. A Dinda é uma babona mesmo, né? Manda um beijo para ela. Beijo, Dinda. Fala. Beijo. Luan Lima, valeu, Caicão. Quem é Luan? Meu Dindo. Beijo, Luan. Manda um beijo pro Dindo. Ih, Kaique hoje tá roubando a cena. Kaique hoje... É estrela do só dá Kaique. E é o mini astro. E tem comentário da patroa, a dona Gisele também. Põe pra gente na tela aí, ó. Gisele, a senhora Vasconcelos. É gratificante ver o resultado positivo da segurança escolar. Escola municipal, segurança e família juntos para proporcionar o melhor para as crianças. Muito bacana. E a Gisele, ela acompanha. A Gisele também está aí na política pública, né? E a Dinda de novo. Amo demais. Que tu quer? Ela tá dizendo que te ama. Olha. E aí, como é que você responde isso? Ué. Ficou sem voz. Ficou emocionado. Não sei o que dizer. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho também
de um assunto aqui que a gente já abordou aqui, falou sobre a violência e tudo. Abrigo, quando a gente fala em abrigo, né? O Vasconcelos também, como policial, deve ter lidado com algumas situações, né? Então, quando a gente fala de abrigo, Georgia, conversando com um amigo nosso, que é um amigo que a gente tem em comum, que vem de abrigo, mas que foi um cara que deu super certo, graças a Deus, né? Deu super meu certo. Eterno parceiro de viatura. É um querido mesmo, assim, todo mundo ama. É ele, o segundo padrinho do Miguel. E ele estava conversando com a gente sobre esses convênios que os abrigos têm com empresas, com escolas. Isso ainda acontece hoje, que na época dele foi assim que ele conseguiu ir se sobressaindo e ir cuidando da vidinha dele até chegar onde ele chegou. Ele é policial, hoje ele é subtenente reformado da PEMERG, entendeu? Ele era da FUNABEM, né? E ele falou muito sobre esses convênios, a importância, que ele falou que aí ele trabalhou em algumas firmas, fez estágio, curso. Ainda tem isso, o abrigo daqui tem esses convênios, Georgia? Então, convênios firmados, não. Mas o que acontece? O que a gente consegue fazer hoje dentro da estrutura da secretaria? A gente ainda não teve nenhuma situação de um adolescente que tivesse já atingido os seus 18 anos, precisasse ser desabrigado, né? Porque o abrigo para crianças e adolescentes ele vai até os 18 anos. Então, eu ainda não vivenciei isso, porque a gente tem uma alta rotatividade de acolhimento. O que a gente consegue? Não é o abrigo que tem um convênio. A Secretaria da Criança e do Adolescente tem o Programa Cidadão em Construção, que é um programa que tem o objetivo de garantir a jovens em situação de vulnerabilidade a oportunidade do primeiro emprego, através do que a gente conhece popularmente como jovem aprendiz. Sim. E aqui, como é um programa que a gente está vinculado ao CIEE, né, que é o Centro de Integração Empresa e Escola, o CIEE ele dá todo esse suporte para esses adolescentes através do encaminhamento feito pela secretaria, né? O CIEE ele vai fazer a capacitação desses jovens. E aí o que a gente consegue? Tendo adolescentes acolhidos no acolhimento institucional Casa da Criança, no abrigo, a gente consegue encaminhar esses adolescentes para o Programa Cidadão em Construção e aí sim garantir a eles essa oportunidade do primeiro emprego. O Programa Cidadão em Construção, em seu desdobramento, tem a versão Cidadão em Construção nas empresas. E isso é importante a gente falar, que as empresas de Cabo Frio têm uma adesão baixíssima do programa, né? Hoje, pessoal, a principal empresa que abraçou o Cidadão em Construção nas empresas foi a Salineira, né? A nossa empresa de transportes aqui da região. Eles abraçaram, pegaram um grupo de jovens, e eles relatam que foi o grupo de jovens mais interessado, e assim, é muito bom que eles tragam esse retorno para a gente, porque a gente visa atender jovens em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a priori, essas inscrições elas eram feitas pelo CRAS, as crianças cadastradas nas famílias dos CRAS, elas eram encaminhadas para a Secretaria da Criança e Adolescente, faziam inscrição, e aí a gente atendia com o Cidadão em Construção. Então, assim, o convênio que a gente tem hoje, ele é um convênio com o CIEE, para garantir justamente a oportunidade do primeiro emprego. Mas aí o que acontece aqui é que as empresas não abrem muito as portas. Não, existe uma certa resistência. Então, o pessoal das empresas, Cabo Frio é um lugar que tem tanta empresa, tanto empreendimento. Cabo Frio não é uma cidade tão pequena assim. Sim. Pessoal, vamos olhar com mais carinho, vamos dar oportunidade, porque uma coisa que a gente conversou, né, Georgia, por telefone, a população ela tem mania de dizer assim, não é minha responsabilidade. Estou mentindo, Vasconcelos? Tem essa mania. Posso dar uma opinião? Pode. Jorge, eu não sei se de repente você concordaria comigo, mas eu acho de suma importância. Algumas empresas não dão incentivo. Beleza. Está errado isso? Com certeza que está. Nós tivemos esse programa na Polícia Militar durante um bom tempo, não sei se foi no governo Garotinho, coisa e tal, eu presenciei.
tinham vários jovens aprendizes sendo inseridos dentro dos quartéis, e lá eles faziam serviços burocráticos, e nisso aprendiam outras atividades também, educação física, a parte da educação militar também, e se transformavam, você via a transformação daquele jovem. E por que essas empresas também, hoje, falando de Cabo Frio, falando da nossa região como um todo, Sim. porque também por parte das prefeituras, essas empresas elas não têm um incentivo fiscal para que também elas possam ter esse acolhimento dessas crianças? Porque Boa. um Então, incentivo fiscal seria uma motivação. explicando melhor, no nosso caso, o que a gente precisa é só que as empresas abram as portas. Quem vai fazer o pagamento desse jovem é o CIEE. E hoje, as 100 vagas que a gente oferece para o cidadão em construção, elas são dentro da própria prefeitura, justamente por a gente não ter tanta adesão por parte das empresas. Na verdade... Então, custo zero para eles, né? Isso, exatamente. Então, isso aí eu não sabia. Então, o CIE que paga o salário dessa galera aí. Isso. A gente, pelo amor de Deus, então tá faltando o quê? Exatamente. É a falta de vontade mesmo. A né? prefeitura, querer. a prefeitura, ela paga o contrato com o CIE, o Parabéns. convênio com o CIE. Esse é o contrato que a gente tem. A gente paga o CIE e o CIE paga os jovens. Gente, o que mais vocês querem? E aí, esses 100 jovens que a gente tem hoje, eles estão alocados em repartições públicas, em órgãos da prefeitura. A princípio, o programa era esse, para que esses jovens trabalhassem na prefeitura. E aí a gente estendeu para as empresas, mas aí a gente teve a baixa adesão. E aí hoje é a Salineira, que é a nossa maior apoiadora Então, em termos de empresa, porque eu estava né? conversando com a Georgia pelo telefone, e assim, eu vejo assim, tá? Me corrijam se eu estiver errado. A sociedade tem mania de dizer assim, não é minha responsabilidade. Beleza, fulano teve 10 filhos, o outro teve 12, o outro teve 5. Tá, beleza. Realmente o planejamento familiar de cada um não é responsabilidade do outro. Beleza. Mas aí você começa a ver aquela criança ali, jogada, né? E aí, olha só, o CIE paga tudo, a empresa só tem que abrir a porta para que a pessoa tenha a oportunidade de aprender uma profissão e, de repente, vai ser um excelente profissional. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês por que eu falo isso. E o que acontece? Não é problema meu, eu não quero saber. Mas, na contramão dessa história toda, né? E aí a experiência do policial vai dizer, quando pegam um menor de idade roubando, ou até matando, traficando, aí vira um problema da sociedade. Muito maior. Eu acho que é um problema muito maior, mais difícil de resolver. E aí envolve o quê? A polícia, que aí quando tem que vir para apreender aquele menor, que muitas vezes está ali armado, recebe a polícia com uma arma na mão. Sim. Porque eu fico indignada. Eu cito sempre esse filme, que é aquele filme que mostra o Zé Pequeno. Sei. Que o primeiro ele cometeu Cidade ele entrou de Deus, no né? motel... Ele entrou num motel e deu um monte de tiro, matou um monte de gente. Quantos anos ele tinha? Ele era 13 anos? 13, 14 anos por aí. Então, assim, é um problema de todo mundo. Eu acho que se todo mundo pode cooperar, vamos cooperar. Sim. Se tem gente aqui em Cabo Frio, olha só, se a despesa corre toda por conta do CIE e a empresa só tem que abrir a porta para dar a oportunidade de formar um bom profissional, porque vai ser, na maioria das vezes, isso no caso do cidadão em construção, viu, gente? Isso é aqui, no caso do cidadão do programa Cidadão em Construção. É bom Quando frisar. se fala, Mara, e quando Entendeu? se fala de segurança pública, a segurança pública é todo esse contexto que nós estamos debatendo aqui. Sim. Entendeu? Todo esse contexto, porque o cidadão comum que tem a sua pequena, média empresa, a nossa amiga aqui com o papel dela, você no meio de comunicação, o policial, tudo isso no conjunto forma uma engrenagem que, de mãos dadas, nós vamos atingir o jovem e esse índice ele vai vir diminuindo cada vez mais pelo incentivo do trabalho, seja ele a parte, no caso, ensinando uma profissão, a própria, né, como a gente falou aqui, empregando esse jovem, porque muitos caem no tráfico e hoje em dia o tráfico ele está de tal forma que ele está aliciando sim o menor porque sabe que o menor ele praticamente ele é inimputável, entendeu? Ele não comete crime. Ele comete um ato infracional.
Aí que ele vai, cumpre aquela pena com 18 anos, a ficha dele é limpa, mas torna-se aquele problema social e muitas vezes é muito fácil justamente jogar a culpa somente, a culpa é da polícia, a culpa é da... Não, a culpa somos de todos nós. A culpa é de todos nós. Cada Então, um exerce o papel dentro da justamente, rede eu de chamei a proteção, atenção uma né? vez de um comerciante, eu estava num sacolão, hoje é chamado sacolão, né? Morte por aí vai. Um garotinho chegou perto de mim, moço, posso ajudar o senhor? Eu falei, pode. Aí disse que ele começou a me ajudar, o dono do sacolão enxotou a criança como se fosse um... Eu falei, vem cá, cara, por que você está fazendo isso? Por que em vez de você enxotar, você não pega ele, dá uma vassoura, pede para varrer o chão, catar os legumes que estão caindo no chão, chega lá no final do dia, ou chega numa hora, dá lá os R$2, R$3, R$5, não sei o quê. Sabe, porque Às vezes amanhã nem depois... isso, às vezes ele está ali para comprar comida. Então, Justo. negocia, Cria-se né? uma revolta nessa criança, amanhã ou depois, né? Ela vai caminhar para o lado errado e tá depois assaltando aquele próprio comerciante. O cara ficou sem graça, falei, pô, cara, não faz isso não. Na minha frente, não. Boa Eu não iniciativa. admito. Eu não admito isso, não. Boa iniciativa. Vamos ver o comentário ali da mãe do Kaique. Thaisa Soares é a mãe dessa criança linda. Aí a gente tem que falar que ela é uma artista, que ela fez um menino bonito desse, né? É verdade. Uma pintura. Meu filho lindo, amor da minha vida. Manda um beijo para essa mãe aí, gente. Olha, é muito amado, né? Graças a Deus, né, Kaique? Amor não falta, né? Que bom, muito bom. Tinha recado da avó também, que eu tinha lido, a Cláudia, a vovó disse que te ama muito. Olha lá, ó, amor da vovó arrasando. Olha, são as mulheres da sua vida, né, Kaique? A Bisa que tá ali com ele, que a Bisa trouxe ele para passar férias aqui em Cabo Frio, né, Kaique? Beleza. E eu fico muito assustada também com uma questão que é muito comum, que eu acho que vocês, nessa situação de abrigo e na secretaria, devem receber algumas denúncias, eu não sei como é que vocês tratam com isso, se é ali que resolve, ou para onde vocês encaminham. Vasconcelos deve lidar com isso de alguma forma, ou já né, na profissão dele, que é o abuso infantil. É uma questão delicada, mas que também deixa muitas marcas e traz muito problema, porque na maioria das vezes eu vejo que quando isso acontece com um menino, ele se torna um futuro abusador, ou ele se torna uma pessoa extremamente agressiva. A tendência é que quando não há o acolhimento necessário, o acompanhamento necessário, é que se reproduza, né? Que a coisa continue se desenvolvendo e tomando proporções assim assustadoras, né? E em relação a essa questão do abuso, a gente volta ainda assim para a rede de proteção, onde cada um de nós exerce um papel, né? Existe o sistema de garantia de direitos que a gente fala, e esse sistema de garantia de direitos ele vai funcionar a partir de um fluxo, né? E esse fluxo ele envolve o Conselho Tutelar, ele envolve hoje aqui em Cabo Frio o Centro de Atendimento Integrado que a gente tem em parceria entre a Secretaria da Criança e do Adolescente e a Secretaria de Saúde, onde é realizada a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E por violência, a gente contempla todos os tipos de violência, então a gente recebe muitos casos de abuso lá no CAI, né? O Conselho Tutelar faz um encaminhamento para o CAI para que essa criança, esse adolescente seja ouvido, né? Seja acompanhado principalmente, porque não necessariamente ele também vai querer falar espontaneamente sobre aquilo. Complicado isso aí, então, né? existe um suporte que não vai revitimizar essa criança e esse adolescente. O que é revitimizar? É levar essa criança e esse adolescente a vivenciar novamente essa emoção que extremamente desagradável, tendo que falar disso repetidas vezes, porque às vezes ele tem que falar na delegacia, ele tem que falar no conselho tutelar, ele tem que falar em casa, ele tem que falar depois num outro momento, ou vai direto para o hospital, aí ele tem que narrar aquilo no hospital. Então é uma situação constrangedora e que torna essa criança uma vítima novamente,
do que ela vivenciou e que muitas vezes, por conta de uma outra pessoa, de um adulto. Vale ressaltar que mais de 60% dos casos de abuso, de violência, eles são intrafamiliar, né? Eles acontecem dentro do seio familiar. Então vai ser um tio, vai ser um pai, Sempre alguém que a criança um confia, padrasto, um irmão, um primo, sempre alguém que deveria ter uma relação de confiança. Então, mais uma vez ali, a gente está ferindo a construção dessa criança no que tange a essa confiança, a essa ideia de confiança, esse senso de confiança. É muito, muito ruim. E o mais importante nisso tudo também é a questão do... Hoje nós temos aqui, né? Celular. Muito perigoso. Ou observar o que seu filho está vendo nas redes sociais. Você já conversou com seu filho hoje? Você abraçou o seu filho hoje? Então, isso está, em algumas famílias, está acabando, entendeu? E aonde, infelizmente, pode cair para esse lado, né? Se você não abraça seu filho, alguém vai abraçar, entendeu? E às vezes vem da maneira errada. Né? Justamente, vem de uma maneira errada. Então, o amor familiar que nós estamos falando aqui do início, né? O pai, a mãe, ou seja, o avô, a avó, conversar com o seu neto, conversa com o seu filho sobre tudo. Papo, vamos dizer, papo sem freio, papo aberto. Conversar mesmo sobre a vida, do que é a vida. Ó, filho, o mundo é assim, assim, assim. Ó, neto, o mundo é assim, assim, assim. Seus amigos são seu pai e sua mãe. E o mundo lá fora, ele é um mundo que ele vai te tragar, vai te oferecer N situações. E você tem que alertar, tem que observar. No outro dia, eu estava andando com a minha esposa na rua, eu devagarinho com o carro, aquela criança, Gisele, a mãe no celular, olhando o celular, a criança num carrinho, via-se claramente que era uma criança, era um bebê ainda, devia ter uns 2 aninhos no máximo, né? Aí eu com o carro assim, aumentei o farol e olhei assim, ó, a mãe no celular e a criança na frente do carrinho andando. A criança fez assim, no meio da rua, peguei, parei o carro, fiquei olhando. Peguei, buzinei. Quando a senhora me olhou, eu falei assim, só está no celular e seu filho andando na frente? Ou seja, isso aqui, se eu estou andando um pouco na velocidade, eu causava um acidente naquela criança. Aí volta para dentro de casa. Às vezes a mãe ou o pai tá com o rosto enfiado dentro do celular e não está sabendo o que o filho está fazendo. Mas é aquilo que a gente falou aqui. Esse programa de hoje veio muito para isso. É uma pena que a gente só tem 1 hora, mas a gente vai voltar aqui, porque esse programa de hoje veio muito para mostrar o trabalho de vocês dois. Quando eu falei que eram 2 feras aqui, são 2 feras, porque, gente, trabalhar com a segurança, com a vida das crianças dos outros, como diz minha avó, a criança dos outros, é muita responsabilidade. E tem que ter uma entrega muito grande, um amor muito grande pelo que se faz. E eu vi isso aqui hoje em vocês. Eu vi essa humanização, obrigado, esse amor, essa dedicação. Os comentários que estão aqui não me deixam mentir, entendeu? Que eu acho que ninguém melhor do que a própria população para falar, para expressar, para mostrar. E quando vocês aceitaram o convite, eu fiquei muito feliz, porque a gente mostrar que tem política pública, sim, para a criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele está aí para ser respeitado, e pessoas como você, como a Geórgia, como o Tenente Vasconcelos, eles fazem esse trabalho, eles fazem valer essa lei, essa política pública feita para as nossas crianças. É aquilo, é cuidando hoje do cidadão de amanhã, é o que eles fazem. Eu quero parabenizar vocês dois. Obrigado. Já deixar aqui um convite para uma próxima conversa, um próximo bate-papo. Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. É importante destacar também para todos que estão nos assistindo, para toda a população, que a Secretaria da Criança e do Adolescente está de portas abertas para acolher vocês, seja na COGECRIAT, no 2º Distrito, na Coordenadoria Geral da Criança e Adolescente, lá em Tamoios, seja aqui na SECRIA, no 1º Distrito, a gente fica ali no Braga, ao lado do Fórum. A gente está sempre trabalhando para o fortalecimento da rede de proteção das nossas crianças e adolescentes. Obrigada, Geórgia. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Tenente Vasconcelos, mais uma vez, meus parabéns. Que trabalho lindo. E o que a Geórgia fez, eu também faço convite.
vá até a Iguaba Grande, visite as nossas escolas, vê o nosso trabalho, converse com as diretoras, com as professoras, para ver que realmente como o que era e hoje como está. Fala em tirar um policial meu daquela escola ali. De jeito nenhum, nem eu quero, eu não moro lá e não quero, eu já não quero. Muito obrigada. Nada. Kaique, meu amor, obrigada por ter participado com a gente, viu? Você fez um sucesso, você agora vai ficar famoso de verdade, assim, tem comentário. E olha lá, Juliana, te amo, Cacá. Kaique, você quem é essa linda? A Juliana, quem é? Linda ela, hein? Linda, hein? Bonitona ela. Beijo para vocês que estavam nos assistindo aqui até agora, que acompanharam com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Gente, fiquem com Deus. Um beijo grande. Terça-feira que vem, Papo Sem Freio tá de volta. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.